Alexandre, nós temos aqui no estúdio, a gente vai conversar também com o professor Sérgio Nogueira sobre esse livro que recomenda enfim, o equivocado, como é que você falou? O inadequado. O adequado, o inadequado, e não distingue o certo do errado. Isso seria, digamos, o início do fim da gramática? Olha, primeiro eu quero parabenizar o Alexandre, que foi brilhante na sua fala. Tá? Eu fico até... me tirou as palavras, o safadinho do Alexandre. Um abraço para ele. Mas a verdade é o seguinte, o fim da gramática já vem sendo feito há um bom tempo por essa nova linha do ensino, da chamada linguística moderna, em que o certo e errado é abandonado e as variantes linguísticas são valorizadas, até aí tudo bem. Eu não conheço a autora deste livro. Eu gostaria muito de crer que ela teve boas intenções, que seria, digamos, incentivar os alunos a não serem preconceituosos. Por sinal, função de qualquer professor. Pois de é, português, professor. matemática, história. A gente gostaria de mostrar, então, para as pessoas também que estão em casa, o que está nesse livro aprovado pelo MEC. Olha só, o livro ilustrado mais interessante, Estão Emprestado. Tem também, na verdade popular, na variedade popular, basta que a palavra os esteja no plural. Essa é a explicação que o livro dá para poder usar, assim, digamos, essa forma não tão culta da gramática. Tem outro exemplo, mas eu posso falar os livros? O livro diz, claro que pode. E a explicação é a seguinte, dependendo da situação, a pessoa corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. Isso é preconceito, professor? Bom, da mesma forma que se ele for fazer uma entrevista... Não, o Max Guerin vive falando isso. Se for fazer uma entrevista de chinelo de dedo e camisa regata, ele vai ser discriminado da mesma forma. O que mais me irrita nessa situação toda é que, se falamos tanto em preconceito, em discriminação, eu acho que discriminação maior é alguém acreditar que nossa criança é incapaz de aprender a fazer plural, a concordar verbo com sujeito. Gente, o soletrando está provando isso aí. Questões ortográficas mais complexas, eles são capazes de aprender. O programa do Luciano Huck, do Luciano Huck, no qual eu Soletrando. participo, sou testemunha, ninguém me disse nada, eu vejo, sinto isso. E nós podemos imaginar também o contrário, ou seja, a pessoa que estudou, que faz as concordâncias certas, que usa as palavras gramaticalmente corretas, poderá ser discriminada no futuro? Vamos ter uma inversão de valores. Agora, é importante salientar isso, até o próprio MEC fez questão de divulgar, de dizer que no vestibular, nas provas de vestibular, a norma culta da língua vai ser observada, Renata, não pode se confundir. isso é um né? contrassenso. Se a escola é transformadora, vocês pagariam para a escola, porque pública é cara também, não é? Se a escola pública é gratuita, Todos pagamos pela escola Todos pública, pagamos né? pelas escolas públicas. Você pagar uma escola em que o seu filho vai continuar falando aquela língua que ele não precisa, que ele pode aprender sozinho. Eu me lembro na época do internetês, me perguntaram, tem que usar o internetês na escola? Claro que não. Internetês o meu filho aprende sozinho em casa, diante de um computador, não precisa de professor para isso. Professor, a língua é um traço de união nacional e ela estaria ameaçada? Nesse caso, sim. Porque é diferente você respeitar as variantes regionais, as variantes sociais, e não conhecer uma língua geral, uma língua padrão. Por sinal, o nosso trabalho constante aqui na Globo, que é conseguir essa linguagem, como no caso do Bom Dia, que atinge sul, norte, leste e oeste. Hoje um gaúcho da fronteira se comunica com o sertanejo. Professor Sérgio Nogueira, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia. Claro, pois não. Olha, diante de toda essa polêmica, o MEC, me desculpe, Enem desorganizado, ProUni, falta de fiscalização, agora é o livro didático, já teve problema com o livro de história. Gente, pior é aquela reportagem sobre merenda. Esta me irrita profundamente, mais até como educador e não como professor de português. A reportagem que o Fantástico divulgou sobre as merendas nas escolas. Isso é a maior vergonha. E a diretora foi exonerada porque denunciou.